Boa tarde a todos. Como eu tenho falado acerca dos dons espirituais, a diversidade dos dons espirituais lá em Coríntios 12:1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejam ignorantes. Veja, ele fala, não quero que seja ignorante. Por que ignorante? Vós bem sabeis que ereis gentis, levado a ídolos mudos, conforme ereis guiado. Portanto, vos quero que compreendei que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anatema. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo. Se lembra que eu falei de outro evangelho? Um evangelho que não é fora de contexto. Esse evangelho é um evangelho anatema. Então, todo evangelho que ele é pregado, toda palavra que ele é pregada fora de contexto, ela distorce os ensinamentos de Deus na pessoa de Cristo. Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele nunca vai lhe trazer uma compreensão do evangelho anatema. Que ele fala aqui, Jesus é anatema. Então, isso é um evangelho distorcido. E aonde vem a manifestação dos dons do Espírito Santo? Há um equilíbrio. A Bíblia diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. Aí ele diz o seguinte, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque o mesmo Espírito é dado à palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de cura, e outros operações de maravilha, e outros profeta, e outros dons desse mesmo Espírito, e outra variedade de língua, e outros interpretações da língua. Mas um só é o mesmo, operando todas as coisas e repartindo particularmente como ele quer. Quem é que distribui os dons do Espírito Santo? Ele distribui todo aquele bem entendido. Só aquele que está no corpo de Cristo. Quem é que está no corpo de Cristo? Todo aquele que nasceu de novo está na videira e produz bom fruto. Se permaneceres em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis tudo que quereis e vos será feito. Mas quando? Quando nós pedimos segundo a vontade do Senhor. Então, quando nós somos guiados pela vontade do Senhor, a Bíblia diz que existe um Espírito que ele geme com gemido inexprimível. E quem é que escolhe? Aí veja o que é que diz aqui em Atos 13, 1 a 14. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Mainé, que foram criados em Herodes, Teatrira e Saulos. E servindo ele ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Quem que escolhe? Quem escolhe é o Espírito Santo. Então, todo chamado para a obra do Senhor tem que estar no corpo do Senhor. Tem que ser nascido. A Bíblia diz, conhecei a árvore pelos frutos. A Bíblia diz que tudo que vem, nós retemos o que é bom e sacudimos o que é ruim. Reter o que é bom, julgai as profecias. Por que ele manda você julgar a profecia? Porque para que você venha ter um entendimento e a compreensão do que está vindo a você, para que não venha ser um evangelho anatema, uma palavra distorcida. Então ele diz que os dons do Espírito Santo, quem distribui é o próprio Espírito Santo no corpo de Cristo, estabelecido por Deus. Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é um órgão vivo. E esse órgão vivo ele tem que ser guiado por quem? Guiado pelo Espírito Santo. É por isso que Cristo ele nos deu vida. Nós temos vida com Cristo. O Adão espiritual, ele nos vivificou e ele nos selou. Então nós estamos vivos espiritualmente diante de Deus. Nós temos comunhão com ele. A parede que nos separava, ela caiu. Então o Espírito Santo ele distribui para que nós venhamos ser guiados nesses dons espirituais. Então, se não existe fundamento, não existe alicerce. Se não existe alicerce,